Você já ouviu falar da mulher que se tornou um dos maiores símbolos de resistência contra a escravidão no Brasil? Sua história atravessou séculos, misturando fatos históricos, fé popular e lenda, e permanece viva até hoje na cidade de Vassouras, no coração do Vale do Café Fluminense. No século XIX, Vassouras era uma das cidades mais ricas do Império Brasileiro. As enormes fazendas de café espalhadas pela região geravam fortunas para os chamados barões do café. Mas essa riqueza foi construída com o trabalho forçado de milhares de africanos escravizados. Naquela época, a população escravizada era tão grande que superava a população livre da cidade. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a jornadas exaustivas nos cafezais, vivendo sob rígido controle e sofrendo constantes punições. É nesse contexto sombrio que surge a figura da escrava Anastácia. Embora historiadores discutam sua existência real, sua imagem se tornou uma das mais conhecidas da história afro-brasileira, representando a luta contra a opressão e a injustiça. Segundo a tradição popular, Anastácia era uma mulher negra de extraordinária beleza. Muitos relatos afirmam que ela possuía olhos azuis marcantes, uma característica que contribuiu para torná-la ainda mais conhecida ao longo dos anos. Dizem que Anastácia possuía grande inteligência e conhecimentos de cura, ajudando pessoas doentes e confortando aqueles que sofriam ao seu redor. Sua bondade teria conquistado a admiração de muitos escravizados e até mesmo de algumas pessoas livres. Mas sua coragem também teria despertado a ira de homens poderosos. Uma das versões mais conhecidas da história afirma que ela se recusou a aceitar os abusos de seu senhor, enfrentando mesmo diante das graves consequências. Como castigo, Anastácia teria sido obrigada a usar uma máscara de ferro, conhecida como máscara de Flandres. O instrumento cobria parte do rosto e impedia que a pessoa falasse ou se alimentasse livremente. A máscara era uma das punições mais cruéis utilizadas durante o período escravista. Além da dor física, ela servia para humilhar publicamente quem ousasse desafiar a autoridade dos senhores. Mesmo sofrendo esse castigo, a lenda conta que Anastácia nunca perdeu sua serenidade. Sua força espiritual impressionava aqueles que conviviam com ela, tornando-se uma fonte de esperança para muitos escravizados. Diversos relatos populares afirmam que ela continuou ajudando pessoas, mesmo usando a máscara. Alguns acreditavam que possuía dons de cura e que realizava pequenos milagres através da fé. Com o passar do tempo, sua fama se espalhou entre fazendas e comunidades do Vale do Paraíba. Sua história passou a ser contada de geração em geração, transformando-a em símbolo de resistência e coragem. Em Vassouras, onde a escravidão marcou profundamente a história local, a figura de Anastácia ganhou ainda mais importância. Sua imagem passou a representar o sofrimento e a luta de milhares de africanos que viveram na região. As antigas fazendas históricas de Vassouras ainda guardam memórias daquele período. Casarões imponentes, senzalas preservadas e caminhos de pedra ajudam a contar a história de um passado marcado por contrastes entre riqueza e sofrimento. Muitos visitantes que percorrem esses locais acabam conhecendo histórias ligadas à resistência negra. Entre todas elas, poucas despertam tanta emoção quanto a trajetória atribuída à escrava Anastácia. Ao longo do século XX, sua imagem tornou-se objeto de devoção popular em diversas partes do Brasil. Retratos mostrando Anastácia com a máscara de ferro passaram a ser encontrados em casas, centros religiosos e locais de oração. Embora a Igreja Católica não a reconheça oficialmente como santa, milhares de pessoas a consideram uma intercessora espiritual. Muitos devotos afirmam ter alcançado graças e curas após fazerem orações em seu nome. Sua história também se tornou um importante símbolo da valorização da cultura afro-brasileira e da memória daqueles que sofreram durante a escravidão. A Anastácia representa a resistência diante da injustiça e a preservação da dignidade humana. Hoje, ao caminhar pelas ruas históricas de Vassouras, é impossível não refletir sobre as marcas deixadas pelo passado. A cidade preserva monumentos, fazendas e memórias que ajudam a compreender uma das épocas mais difíceis da história brasileira. Seja como personagem histórica, figura lendária ou símbolo espiritual, a escrava Anastácia continua inspirando gerações. Sua história nos lembra da força daqueles que resistiram à opressão
e nunca deixaram a esperança morrer. Se você gostou desta história, deixe seu like. Inscreva-se no canal Modo História 4000 e ative o sininho para não perder nenhuma lenda, mistério ou capítulo fascinante da história do Brasil.